Somos movidos pela energia que brota da terra e da nossa gente. Acreditamos que, ao trabalharmos muito, podemos gerar trabalho para muitos. Promovemos desenvolvimento para as pessoas, para nossa região e todo o país, extraindo o máximo potencial da nossa matéria-prima, a cana-de-açúcar. É dela que produzimos açúcar, etanol, energia elétrica, biometano, CO2 verde e levedura seca, que ajudam a impulsionar o crescimento constante e sustentável da empresa e do setor. Em nosso ambiente de trabalho encontramos humildade, determinação, máxima eficiência, inovação e resultados. Para isso, nossa atuação é focada em segurança, integridade e na valorização das pessoas, pois elas são as protagonistas dessa história de mais de 40 anos. Somos assim, somos Cocal. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês para mais uma live da Cocal, que faz parte das atividades da nossa ação intitulada Somos Mulheres de Energia. Eu sou Jaqueline Manfio, atuo como supervisora de comunicação aqui da Cocal e estarei por aqui ao longo de todo o nosso bate-papo. A Cocal tem como um de seus valores as pessoas, ou seja, valorizamos o potencial de cada um ligado direta ou indiretamente ao nosso negócio e reconhecemos que nós, mulheres, estamos ganhando cada vez mais espaço como protagonistas no mercado de trabalho, em nossa comunidade e em nossos lares. E como entendemos e reconhecemos que somos merecedoras de tudo isso? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso encontro sobre Síndrome da Impostora. Isa, eu tô tão ansiosa, tô me sentindo tão insegura. A entrevista é amanhã e eu realmente acho que eles vão descobrir que eu não passo de uma fraude, que eu cheguei até aqui por pura sorte. Mas, Lu, que absurdo, menina, você pensar isso. Você é tão competente, já liderou projetos de alta complexidade, entregas excelentes. Claro que você não é uma fraude. Mas nesses projetos eu sempre tive acompanhada de um time ótimo. Todos muito melhores do que eu. Acho que eles vão encontrar algum candidato mais qualificado para assumir essa posição. E, na verdade, eu vou contar para você, eu nem me sinto preparada. Essa cena que vocês acabaram de assistir é o recorte de uma situação real que aconteceu com a Luciana. A Luciana foi uma executiva que atingiu grandes cargos, altíssimos níveis de liderança em multinacionais e sofreu a chamada Síndrome da Impostora. Assim como muitos de nós, estava na capacidade dela, achava que tinha chegado onde chegou por pura sorte, e que os outros colegas, que tinham às vezes até muito menos experiência e capacidade que ela, eram melhores e mais qualificados. Ela tinha dificuldade de aceitar elogios e acabou sucumbindo a essa ilusão, o que fez com que realmente ela não fosse escolhida para a posição que almejava. Sim, a Luciana não foi escolhida, mas o final dessa história é feliz, muito feliz. Ela se deu conta de que estava sendo dominada pela síndrome da impostora, decidiu pedir ajuda, embarcou em uma linda jornada de autoconhecimento, e hoje a Lu, como eu gosto de chamá-la, é CEO da própria vida. E resolveu, né, Lu, assumir aquilo que mais lhe dá prazer e levar seu legado para as outras tantas mulheres. Lu, eu queria que você, então, falasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho de quem é você. Boa tarde, pessoal. É uma honra para mim estar aqui. E isso que a Isa contou aconteceu há não muito tempo. Eu fiquei cansada de viver aquela situação e me empenhei em me fortalecer e ir em busca dos meus sonhos e da minha felicidade, porque eu não estava feliz. Eu resolvi pedir ajuda e embarquei numa linda jornada de autoconhecimento. Nessa jornada eu conheci pessoas incríveis, como a Isa, que acreditaram em mim. Eu enfrentei os meus medos, trabalhei nos meus objetivos e criei coragem para trocar uma carreira por um chamado. E a gente imagina que muitas de vocês
se enxergaram em parte dessa história, não é mesmo? Alguma vez você se sentiu não pertencendo ao meio onde você se encontrava? Ou olhou para suas conquistas achando, foi pura sorte? Ou sentiu que não merecia alguma realização que você conquistou? Ou já aconteceu de você receber um elogio por uma tarefa, por um projeto que foi bem executado e você respondeu, não foi nada? Queria também compartilhar com as meninas que estão aqui, que eu também já sofri da síndrome da impostora. E eu quero compartilhar com vocês que não faz muito tempo. Quem me conhece, tem muitas mulheres lindas na Cocal que me conhecem, sabe que eu saí lá de bem pequenininha, onde a gente tinha poucos recursos, né? É diferente de uma capital, né? Onde a educação, eu precisei sair da minha cidadezinha para estudar, e de alguma forma eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei. E há pouco tempo atrás, a primeira vez que eu recebi uma premiação, né, um reconhecimento do nada mais, nada menos, Hospital Albert Einstein, como a melhor professora do MBA em Gestão de Saúde, quando eu me vi com aquela placa linda na mão, eu pensei, mas será que eu mereço estar aqui? Tem tantos médicos e médicas, professores de altíssimo nível. Quem sou eu, professora de gestão de pessoas, de liderança, para estar aqui? E é quando a gente respira e volta para a nossa história. E busca o merecimento que a gente tem de cada ação que a gente teve para construir esse lugar onde a gente chegou. E é sobre isso, né, Lu, que a gente vai falar aqui com vocês. É sobre então a gente vai entender como ela se dá, mas o mais importante, quais são as estratégias para a gente não se deixar vencer, porque o grande risco para cada uma de nós é paralisar. E se a gente paralisa, a gente deixa de realizar nos nossos mais altos potenciais. Então, eu queria contar para vocês que quem está aqui hoje é Arquitetura RH. Eu tenho muito carinho e amor pela Cocal. E eu quero dizer que eu estou muito emocionada com o gesto que a Cocal tem, que é de destinar, né, a parte social, que é muito legal, para algumas organizações, algumas ONGs, e dessa vez a Cocal perguntou para a Isa, para onde você gostaria que fosse, e eu chorei quando eu tive a oportunidade de indicar o Centro Vocacional da Criança e do Adolescente Frei Paulino, que foi o primeiro lugar onde eu trabalhei. E eu queria fazer essa menção, por quê? Porque existem alguns contextos por onde a gente passa que nos fazem sentir empoderadas. E lá eu me senti empoderada, que eu era capaz. E muito do que eu sou hoje vem daquela minha primeira experiência, então eu queria fazer a menção, deixar a minha gratidão por essa história, por esse lugar onde eu passei. A Arquitetura RH, como muitos sabem, que já tiveram com a gente, fica em São Paulo, Moema, mas a Isa também tem residência em Assis, então eu estou pertinho de muitos de vocês. Lu está em São Paulo, né, Lu? A gente fica ali em Moema, eu também tenho residência lá. Luciana hoje é uma parceira da Arquitetura RH, e fiquem à vontade quando estiverem por lá de nos conhecer, ok? Vocês estão vendo o meu vídeo? Jaqueline, está vendo o meu vídeo? Ainda não, só um instante, por favor, Isa. Eu estou aqui com o vídeo. Não está vendo? Eu vou trazer um vídeo para vocês. Pode soltar o vídeo, Isa, fica à vontade. Meninas, agora então eu vou fazer um pedido. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e quando terminar, a pergunta minha e da Luciana para vocês é: como vocês se sentiram ao ver esse vídeo? Isa, só um instantinho, por favor. Ok, quando você me der ok, eu solto o vídeo aqui. Boa, pode soltar, por favor. Só para vocês saberem, foi perguntado para essas pessoas quem eram esses
nossos atletas aí. Quem fez esse gol? Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Olha isso. Nem imaginei que pudesse ser. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito linda mesmo. Eu não esperava. Uau! Primeira vez que eu assisti, eu senti o quanto às vezes a gente não se dá conta de reconhecer a nossa força. Meninas, tem toda uma história, né, Jaqueline, por trás, em que a gente ainda não ocupa os postos de trabalho numa equidade, a gente não tem o mesmo número de mulheres e homens, por exemplo, em cargos de liderança, com os mesmos salários. As pesquisas mostram isso. E talvez isso venha com a gente de alguma forma. E a gente vê aí, vocês viram um painel, não foi mencionada nenhuma mulher. E você sabe, meninas, que quando eu vi isso, eu fiquei muito pensativa. Óbvio que eu me senti mal com isso. Mas em algum momento eu pensei, quando você fala, Jaqueline, né? Esse programa Somos Mulheres de Energia, nós somos uma usina, porque nós somos a fonte geradora de vida. Já pararam para pensar sobre isso? E um dia eu brinquei num grupo de homens que eu estava fazendo um trabalho, eu disse, olha, vocês precisam nos respeitar porque nós somos capazes de exterminar a humanidade, porque se todas as mulheres resolverem não, né, parir mais, não terem mais filhos, o mundo não vai existir. Parem para pensar. Então, eu queria começar lembrando do poder que cada uma de nós tem. E aí, então, Lu, estão vendo a minha tela? Me deem um ok, tá? Eu queria que você começasse trazendo para a gente, então, o que é a síndrome da impostora? Parece estranho, né, a gente ouvir falar. Vamos entender um pouquinho de onde veio, o que significa. A síndrome da impostora e mulheres todas aqui conectadas, ela atinge especialmente mulheres, como a Isa comentou, são vários trabalhos que mostram isso, e a característica principal dela é a existência de pensamentos que reforçam a falta de confiança e a sensação de que o sucesso atingido não foi merecido. Ô Lu, e foi isso que se deu com você naquele momento, né? E nós vamos ver o quanto que esse tipo de pensamento, se não for consciente, ele te domina e faz com que vire uma profecia autorrealizadora. Eu acredito tanto, as minhas atitudes não vão na direção do que eu desejo e aquilo passa a acontecer. Olha de quando ele data. O termo ele foi criado já faz tempo, em 1978, por duas psicólogas norte-americanas, a Pauline e a Suzane, da Universidade Estadual da Geórgia. E elas fizeram pesquisas com mais de 150 mulheres naquela época, e essas pesquisas mostraram que quanto mais bem-sucedidas, mais inseguras elas se sentiam, o que parece um contrassenso, né? Mas é um fato. E a gente vai trazer exemplos para vocês, né? Porque parece estranho, né? Quanto mais bem-sucedida, mais essas mulheres se sentiam assim. Pois é, a gente vai ver exemplos de mulheres que chegaram lá em posições de alto nível de complexidade, mas ainda assim relatam
que sentem e passam por essa experiência. As pesquisadoras nos trazem que não é uma doença, né? Trata-se de um aspecto comum da vida social, e como nós perguntamos, vocês já se sentiram assim? Se sim, é absolutamente natural. E aí, depois da publicação da pesquisa, elas chamaram de experiência da impostora ou do impostor, porque acomete, obviamente, homens e mulheres, relembrando que elas trouxeram que é mais comum em mulheres, pois todas passaremos por essa experiência. E os estudos mostram que 70% das pessoas não só passam, atenção meninas, mas são afetadas por pensamentos impostores no ambiente de trabalho ou em algum momento da vida. Então, nós não estamos correlacionando somente com o trabalho, mas também em algum momento da vida. Mulheres, mães, né? Eu sou mãe, em algum momento a gente pode se sentir assim também, como mãe, como esposa, como filha, sim. Então, o que a gente precisa ter em mente, e eu acho que ter essa consciência faz toda a diferença, é que a experiência vai acontecer com você também. Mas a grande questão é que nós não nos paralisemos com ela e possamos buscar estratégias de saída. Existem algumas celebridades que passaram por isso. Natalie Portman, né? Ela, Cisne Negro, vocês devem lembrar, ganhou o Oscar em 2011. Uma mulher muito bonita. E ela relatou certa vez, né, que tinha medo de admitir que hoje, 12 anos depois da sua licenciatura, ainda estava insegura sobre seu próprio valor. Ela achava que cada vez que abrisse a boca, teria que provar que não era apenas uma atriz estúpida. Ela disse, atriz que cursou, olha só, a Natalie Portman, cursou psicologia na Universidade Norte-Americana. Eu sou completamente apaixonada por Michelle Obama, né? Olha que mulher maravilhosa. E ela também relata que eu tive de trabalhar duro para superar aquela pergunta. Olha o que ela diz, meninas, que eu faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que me persegue por grande parte da minha vida. Eu estou à altura de tudo isso? Estou à altura de ser a primeira-dama dos Estados Unidos? Como eu superei isso, é como eu superei qualquer coisa. Olha que bacana. Trabalho duro. Toda vez que duvidava de mim mesma, dizia para mim, vou trabalhar ainda mais, vou deixar meu trabalho falar por si. Eu ainda faço isso. Sinto que, de alguma forma, ainda tenho algo a provar, por causa da cor da minha pele, a forma do meu corpo, pela forma como as pessoas estão me julgando. E uma coisa que eu sempre digo muito é que nós precisamos tomar cuidado com o mundo de fora, porque muitos de nós, às vezes, ficamos muito mais conectadas ao mundo de fora e queremos atender a uma demanda que é do mundo. A gente opta por algo que às vezes não é bom para a gente. Mas quando a gente se concentra nos nossos desejos, nas nossas forças mais autênticas, e como diz a Michelle, trabalha duro para realizar os nossos melhores potenciais, a gente vai sucumbindo a esses sentimentos que acontecem. E aí, Lu, conta um pouquinho para a gente de como a síndrome da impostora pode acontecer. Quais são as manifestações? Então, vocês estão vendo aí um ciclo de autossabotagem, né? A própria pessoa se machucando, porque é exatamente isso que acontece. Esse é um dos principais sintomas dessa experiência, né, do fenômeno da impostora, do impostor, porque vem com ele o medo de ser desmascarada. E aí o ciclo começa. Então, pela insegurança que a gente sente na própria capacidade, surge o medo de se colocar em situações mais desafiadoras, em situações que a gente acredite que possa ser descoberta. E qual é a consequência disso? A gente começa a ter escolhas mais restritas, elas ficam mais limitadas. Afinal de contas, é melhor a gente permanecer quietinha, né, numa situação de inferioridade, porque assim a gente não corre risco. E o resultado desse ciclo são outros sintomas, angústia, ansiedade e a consequente perda de oportunidades. Meninas, quero que, à medida em que a gente vai falando, que vocês comecem a lembrar de alguns eventos da vida, em alguns momentos que podem ter sido acometidas por esse tipo de sentimento. Lu, e esse tal desse esforço excessivo?
O esforço excessivo, você trouxe o exemplo bonito da Michelle, né? Mas ele é bonito quando ele é real e quando ele está dentro do que é considerado ótimo. O esforço excessivo, ele é um reflexo exatamente da falta de confiança, de autoconfiança. Então, quem está passando por essa experiência, está se sentindo dessa forma, acaba se dedicando muito mais do que o normal para justificar as conquistas. Afinal, como é que os outros vão acreditar que você conseguiu esses resultados se você não demonstrar que você está se esforçando exaustivamente e de forma excessiva? E é um mecanismo de defesa para esse sentimento, né? E olha, eu confesso que eu já tive nesse lugar em algum momento, tá? É engraçado, né? Mesmo a gente tendo se preparado, a gente vai falando e as situações vão vindo à tona. Eu lembrei muito, Lu, de quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em pós-graduação muito jovem. E eu tinha, você falou do medo de ser desmascarada, né? E aí teve um dia, eu gosto de contar histórias, assim, lembrei disso agora. Eu estava assim, eu era menina, né, gente? Eu tinha 27 para 28 anos, e eu lembro que numa turma de pós-graduação em RH lá em São José dos Campos, eu cheguei e eu acabei sentando numa das carteiras porque eu ia resolver alguma coisa. Perto da hora de começar a aula, os alunos foram chegando e eu sentei na mesa dos professores. Uma aluna lá no fundo olha para mim e fala: "Você é a professora?" Assim, completamente, ela estava surpresa, né? Porque como que uma pessoa, e já era uma mulher de seus quase 50 anos, e ali eu pensei, agora eu fui desmascarada. E tem muito a ver com isso que a Luciana falou. E esse tal de amanhã eu faço, Lu? Uma das outras coisas que acontecem quando a gente está dominada por essa sensação de impostora é uma autocrítica muito exacerbada, né? Então, o tempo todo se autoavaliando, se depreciando, e com isso vem a procrastinação. Por quê? Porque a gente se coloca num patamar de perfeccionismo que é praticamente inatingível e você nunca quer fazer para evitar falhar. Então, a procrastinação, ela é um outro sintoma importante de que você está passando por essa experiência. E é importante a gente estar atento, porque o que de fato a gente tem que fazer, e aí esses exemplos que você trouxe, Isa, da sua história, da minha história, e dessas mulheres maravilhosas que são super inspiradoras, eu tenho certeza que a gente tem várias aqui com a gente. Eu né? conheço muitas das mulheres da Cocal, hein? Muitas, e algumas assim. Esses dias eu encontrei com a Maíra, não sei se a Maíra está aqui, todo mundo conhece, e a Maíra arrumada, gente, no cabelo. Que mulher maravilhosa, que poder! Conheço muitas, Lu. E eu tenho certeza que cada uma delas se lembra de uma tarefa que procrastinou numa situação que estava dominada por medo de falhar, por medo de ser julgada, porque colocou um padrão inatingível para si mesma. E o medo da exposição? Ele também vem forte, né? Eu imagino você, Luciana, que, para quem não sabe, a Luciana, ela ocupou posições de alto nível estratégico, né? Respondendo para o CEO da companhia, e fazia apresentações para executivos, para líderes, mundialmente, né, Lu? Sim, e muitas vezes eu fui tomada por esse medo, e não me fez bem, gente. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto e é tão importante falar, dividir. Quando a gente divide, a gente encontra um apoio e a gente consegue superar. Então, eu vivi muito isso, Isa, e eu me comparava. O medo de exposição, ele traz também uma questão de você estar o tempo inteiro se comparando e achando que é menor. Então, eu me comparava com pessoas que eu admirava, mas eu nunca achava que eu estava à altura. Então, essa é uma situação muito comum também de acontecer quando estamos vivenciando essa experiência da impostora. Lu, eu fiquei com curiosidade de te fazer uma pergunta, tá? Em algum momento isso reverberava no seu físico? Você chegou, né, quando a gente fala de medo, a sentir algumas pessoas dor de estômago, dor de barriga, né, sentem náusea? Isso acontecia com você?
Muito, Isa. Bom, ficava sem dormir, né? Véspera de apresentação, eu não dormia, eu não conseguia relaxar, e eu tinha muita dor de barriga, até porque falam que no intestino a gente tem o segundo cérebro, né? Então, eu acho que ali estava acontecendo um mecanismo, sim, do meu corpo me mostrar que alguma coisa não estava legal. Eu acho bacana também para a gente começar a perceber os sinais. A gente gerencia aquilo que a gente reconhece, né? E à medida em que a gente percebe os sinais, talvez a gente tenha mais facilidade de buscar as estratégias, né? E um outro ponto é a autodepreciação. Dentro desse ciclo todo, a gente começa a entrar num ponto de se desvalorizar, de se autodepreciar. Então, começa a enxergar só os defeitos, todos temos, né? Somos humanas, somos humanos, todos temos. E aí, no final, a gente caminha para um silêncio. Então, melhor eu ficar quietinha, porque eu não tenho valor, então é melhor eu não abrir a boca e aí não vão me desmascarar. Então, esse ciclo se fecha, né, de uma forma muito difícil, e importante a gente estar atento aos sinais mesmo, Isa, como você falou, e o autoconhecimento, já estou antecipando aqui alguma das estratégias, né? Estou dando um spoiler, mas é bem isso. Lu, eu tive uma ideia, hein, Lu? A gente não tinha programado isso, Jaqueline. Jaqueline, se você tiver condições, todas as mulheres que estiverem aqui, olha só, todas as mulheres que estiverem participando da live, tá? Lu, eu queria oferecer um sorteio para essas mulheres participarem de um processo de autoconhecimento com nada mais, nada menos do que, na minha opinião, é um dos melhores, que é a jornada do autoconhecimento. Maravilhosa. Então, Jaqueline, tudo bem? Como faremos isso? Estamos à disposição, Isa, vamos lá, posso te ajudar. Tá? Olha só, então vamos ver, depois você me diga, deixa eu parar minha apresentação aqui, só para combinar com a Jaqueline, e aqui acabou minha energia, tá, gente? Está chovendo e acho que acabou a energia, vocês devem estar me vendo mais escurinha, tá? Mas eu tô aqui. Jaque, então, depois veja e passa pra gente, ok? Ok, você vai fazer online? Como vai funcionar isso, Isa? Vocês é que escolhem, tá? O marketing da Cocal é que escolhe. No final, quem tiver aqui, a gente vai sortear, né, o que for mais fácil para vocês, uma jornada do autoconhecimento para uma das mulheres incríveis que estão aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, nós podemos pegar o nome de todas as pessoas que estiveram online nessa live, e aí a gente faz um sorteio, grava, depois deixa disponível isso e te passa o nome, pode ser? Perfeito, Lu. Perfeito, Jaque. Deixa eu só tô arrumando aqui, sem energia, mas com bateria. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. Vamos lá, Lu. Continuamos. Eu acho que ainda tem mais um sintoma. Tem um último sintoma. Sabe que é a ansiedade. E parece que a ansiedade é um tema interessante aqui no nosso país, né? O Brasil é o país com o maior índice de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Vocês sabiam disso? Então, de fato, é um tema que é um sintoma muito importante e que a gente deve ficar atenta. E ela vem de onde? De onde vem essa ansiedade? Do medo de ser descoberta. Então, vai se criando um ciclo que ele pode ser muito destrutivo se a gente não prestar atenção e parar e resolver e seguir adiante rumo aos nossos sonhos e à nossa felicidade, né, Isa? Lu, eu lembro que em 2018, a Super Interessante trouxe uma matéria que na época me chocou muito, né, porque ela dizia que nós brasileiros somos campeões mundiais em ansiedade, 5 vezes mais que a média da população mundial. Olha isso. Né? E ansiedade é quando a gente se projeta numa situação do futuro, a gente perde a qualidade de presença e pode levar para algumas pessoas até a uma síndrome do pânico. Né? Então, é algo que hoje a gente tem conversado muito e cuidado muito, porque nosso país precisa olhar para isso.
E eu acho que o mais importante, né, Lu, é a gente olhar para as estratégias de saída. Ok, né, como eu percebo, quais são os sinais de que a síndrome da impostora, ela não só me atingiu, mas que de alguma forma ela me paralisa, mas eu preciso também, né, ao perceber, buscar as estratégias de saída. Eu gosto muito de pensar, né, que a gente tem que fazer a gestão dos nossos pensamentos. Pensem, meninas, os nossos pensamentos, eles trazem emoções. Os meus professores de neurociência, os dois que eu mais gosto, Dr. Rodrigo e doutora Carla Tchepo, eles diziam, nosso cérebro é burro, porque eles não entendem que um pensamento não é realidade. Então, se eu começo a pensar, eu vou fazer uma apresentação para Jaqueline, eu acho que ela não vai gostar, porque eu não sou capaz o suficiente. Ó. Aquele pensamento me traz uma emoção, começa a me gerar um medo, que me traz uma insegurança. E esta emoção condiciona o meu comportamento. Então, quando eu chego na frente da Jaqueline, ao invés de eu apresentar com uma certa fluidez, eu começo a gaguejar. A Jaqueline olha e pensa, mas por que será que ela está gaguejando? Se ela conhece o assunto, se ela se preparou. Olha para mim de um jeito meio desconfiado, eu fico mais insegura ainda. E daqui a pouco eu não consigo trazer a apresentação dentro daquilo que eu planejei no mais alto potencial possível. E aí, então, vira uma profecia autorrealizadora. Invista tempo e energia para transformar a sua mente em sua melhor amiga. É o que a gente gosta de chamar, até pela referência de um livro que a Luciana apresentou há pouco tempo atrás, que é o livro que fala sobre atitude mental positiva, né? É o livro sobre inteligência positiva, do Shirzad Chamini. Ô Lu, esse é um livro, é uma referência que com certeza você indicaria. E você tem alguma dica, né? Você que acabou de apresentar sobre atitude mental positiva, você tem alguma dica? Porque o Shirzad fala que a gente tem que treinar, passar a nossa mente com 75% do nosso tempo com pensamentos positivos, não é isso, Lu? É isso mesmo, Isa. E uma das coisas que ele traz é de a gente estar no momento presente, porque todos nós temos o nosso sábio, que é aquele que traz os pensamentos positivos, a criatividade, a empatia, e nós temos também os nossos sabotadores. Então, o segredo está em dominar os sabotadores e abaixar o volume da voz deles e deixar o sábio falar mais alto. Pensando positivo, estando presente, é muito simples, gente. Vamos supor que você está se preparando, eu estava me preparando, eu vou contar de mim, né? Porque, assim, é um privilégio estar aqui com vocês, um desafio, e eu quis me preparar muito para atender a vocês da melhor forma. Mas isso gerou uma ansiedade. E como é que ele fala para você transformar essa ansiedade em algo positivo? Estando presente. Então, se você grudar seu indicador e seu polegar um no outro, respirar fundo 3 vezes, você se traz para o presente, se ancora em um dos 5 sentidos. E a gente consegue trazer isso para a nossa rotina. Tá escovando os dentes? Escova os dentes escovando mesmo, e não pensando já nas tarefas, nos projetos, e aí começa a te gerar um monte de coisa. Esteja presente. Com isso, você vai perceber que você vai passar a apreciar pequenas coisas que às vezes passam despercebidas na sua vida, pequenos momentos que são maravilhosos, e aumentando o nosso índice, o nosso quociente de inteligência positiva. Eu sou fã desse livro e super recomendo. Isa, vou fazer uma pergunta, é porque a gente está aqui no chat e alguém trouxe assim, os exemplos servem para ambos os sexos, certo? Não somente para as mulheres. Sim. Então, queria que vocês trouxessem só rapidamente, eu sei que não estava combinado isso, mas é porque nós também temos, né, os nossos colaboradores que estão aqui, os filhos, os maridos, enfim, todos aqueles que fazem parte de um contexto que tem mulheres, mas que eles também, às vezes, se sentem nessa posição, né? Como isso funciona? Maravilhoso você perguntar isso, né? Hoje a gente está aqui fazendo essa fala toda direcionada, até vou parar aqui a minha apresentação, toda direcionada para as mulheres, mas é claro, isso acomete, sim, homens e mulheres, e como a gente disse no começo, né, Lu? A maioria que é acometida pela síndrome do impostor é a mulher, mas os homens também são, tá? E é claro que a gente vai se identificando, só que sabe, Jaque,
A gente não fala disso. E é tão libertador. Eu tenho um orgulho da Luciana. A Luciana, ela é muito humilde por tudo que ela é, né? Ela é muito... depois vocês vão ver de quem que a Luciana é irmã. Eu nem sabia de quem ela era irmã, ela nunca falou para mim, né? E é uma pessoa que eu acho que pode ensinar porque que a Lu está aqui comigo, porque ela é o exemplo de alguém que se superou nisso. E ela tem, você perguntou dos homens, hoje de manhã a gente estava juntas fazendo um atendimento de um empresário que tem avião, né, Lu? A gente brincava, não, eu pego meu avião e tal, e sofre disso, gente. Então é um homem super bem sucedido pela idade, né, até mais bem sucedido do que o natural, mas também sofre disso. E o quão bacana é quando a gente faz um enfrentamento e fala, eu estava falando de agronegócios, né, eu estava numa empresa de agronegócios só com grandes executivos, grandíssimos. E quando eu fui, nossa, me dá um frio na barriga, né, porque eram homens, era um público 100% masculino. Mas aí o exercício do que a Luciana estava falando, da atitude mental, aí olha o que eu penso, eu nunca contei isso para ninguém, tá, gente? Tô me sentindo assim, tipo, em casa, né, Jaque? Mas eu pensei, não tem como dar, olha o que eu penso, não tem como dar errado. Eu já treinei muito fazer isso. E eu tô ali para dar o melhor de mim, então não tem como dar errado. Então eu fico treinando e eu chego ali e consigo estar presente. E quem lê esse livro do Shirzad, vocês vão perceber que ele traz exercícios. Você olha e fala, é bobo. Bobo nada, né, Lu? Faz uma diferença esses exercícios. É uma literatura, assim, que a gente super indica. E aí vem essa lindeza. Eu falei para a Luciana, fala dela, né? Quem é essa, Lu? Quem que é essa mulher? Essa é minha irmã, tenho o maior orgulho de falar dela. Ela é uma enorme inspiração para mim. Ela hoje trabalha em muitos conselhos de empresas multinacionais. Ela foi CEO da Latam aqui para o Brasil e é um exemplo para mim de superação. E eu estava conversando com ela, né, Isa? A gente estava montando aqui esse bate-papo e aí a Isa sugeriu, por que a gente não traz uma fala da sua irmã? E aí ela contou o que é a síndrome da impostora para ela, como que se manifesta. E ela contou que a síndrome da impostora... Ô, Lu, calma, eu quero dizer para quem está nos assistindo que essa mulher foi tida como uma das 10 mulheres mais influentes, tá, gente? Pela revista Forbes. A Lu não vai contar isso, né, Lu? Ela é uma mulher super poderosa, né? E só foi CEO da Latam. Olha que coisa, né, incrível. E ela fala do medo, então, assim... E a Lu foi conversar com ela, né, Lu, para saber. E ela trouxe essa coisa bonita, né, de a gente usar o medo como alavanca. Ela usa o medo como alavanca. Essa é uma das estratégias. E olha que fala, né? Em algum momento da minha vida eu me dei conta que minhas maiores conquistas e realizações vieram de situações que me davam medo. Mas mesmo assim, eu nunca ia conseguir deixar de senti-lo. Resolvi, então, transformar esse medo e essa sensação de incapacidade em uma força motriz, em algo que me alavanca, que faz com que eu não tenha medo de falhar, mas sim que eu tenha medo de não aprender. Decidi que o medo não iria me paralisar. Esse mesmo medo se tornou uma mola propulsora, que faz com que eu busque os meus desafios, as minhas conquistas, com ainda mais força. E quando eles me dão medo, me assustam, quer dizer que eles valem a pena de verdade. Então tá aí uma dica para enfrentar o medo e usar o medo como uma alavanca. É colocar o medo atrás e não na nossa frente como um muro. Eu acho tão bonito, eu ouvi outro dia a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa brasileira, e ela falou disso, né? Coloque o medo atrás de você, para que ele te traga atenção, mas que você siga em frente, descobrindo, desbravando. Tire o medo da sua frente, ele não deve ser um muro, muito pelo contrário. Lu, essa é Cláudia Sender, né? Só para que todo mundo saiba. Sender. Cláudia Sender, irmã da Luciana, e olha onde essa mulher chegou, né? Ela tem conselhos como, por exemplo, da Embraer,
Que baita orgulho para a gente, que baita inspiração nessa tarde, né? Celebrar suas conquistas. Quando a gente recebe um elogio, geralmente a gente tem uma certa dificuldade até em aceitar esses elogios. Às vezes a gente luta porque não acha que é merecedora. O quão importante é. E chegou uma época, porque como eu estudo muito, eu falo da pausa qualificada, eu falo, né, que às vezes a gente tem que parar, respirar, voltar para o presente, conectar nas intenções. E chegou algum momento que eu passava por desafios, olha, eu contando tudo aqui para vocês hoje, e eu comigo, né, imagina a pandemia, aquela agenda complicada, cheia de coisas, saindo de uma reunião, e às vezes quando eu chegava no final do dia, eu dava parabéns para mim. Eu falava em alto e bom som, parabéns, hoje você foi brava, você conseguiu. Isso me dava um bem-estar, né? Parecia doida se alguém visse, mas não, né? Eu comemorava eu ter chegado ao final daquele dia, porque a gente estava vendo momentos muito desafiadores, tranquila, eu ter conseguido me conectar com as pessoas que eu tive ali, né, pelo vídeo, e realizado e podido dar o meu melhor, né? Isso é algo importante também, né, Lu? Com certeza, Isa. Aceitar um elogio, falar obrigada e não precisa dar desculpa. Internaliza, você é merecedora. Exatamente. E, meninas, assim, acho que nunca a gente já falou disso, e meninos, seres humanos, a gente vive, quem já teve palestra comigo, eu falo muito da questão do trem-bala que a vida nos coloca, às vezes a gente vai para um piloto automático, não dá para esquecer de cuidar da gente, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa executiva, uma boa professora, se eu não estiver bem, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, eu cuido de mim para poder dar o melhor para as pessoas. E aí tem uma questão que é mente, corpo e espírito. O corpo é teu veículo. O que você está levando para o seu corpo? Eu ouvi uma frase que não faz muito tempo que me pegou. Comida é medicina. Então, essa consciência. O teu corpo, né? E os estudos mostram que quanto mais você se movimenta, melhor vai ser a tua qualidade de vida no futuro. Será que a gente tem essa consciência no presente? E eu acho que também cuidar da nossa fé, da nossa espiritualidade. A Cocá é uma empresa que me engaja muito nos valores, né? É uma empresa que tem uma fé maravilhosa, que tem uma espiritualidade que me conecta. E hoje a gente sabe que dormir bem, fazer práticas que fortaleçam a autoestima como mindfulness, meditação, né? Visualização, tem algumas estratégias de você se visualizar conquistando alguma coisa, né, cuidar da saúde por meio de exercício e afirmações positivas. E também, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, todos nós que estamos aqui, que é que você é muito bom ou muito boa. Pensa. E passe a fazer mais disso. Esse é seu superpoder. Reconheça seu superpoder. E algo extremamente importante, né, Lu? Que é ter uma rede de apoio. Eu atendi uma executiva, gente, de uma das maiores empresas do Brasil, num segmento, que ela está numa posição mundial. E ela passou por um câncer de mama, passou até que bem, em algum momento ela cai num processo depressivo. E ela volta para mim e fala, Isa, o que eu mais lembrei do que você me dizia era, busque uma rede de apoio, busque estar perto das pessoas que te tragam algum tipo de energia positiva. E ela fez alguns movimentos, inclusive de resgatar amigas que ela gostava muito na época da infância. E ela volta para mim e diz como isso foi importante para ela naquele momento. Nós precisamos disso, né, Lu? Eu acho que você teve a tua rede de apoio para estar aqui com essa tranquilidade e plenitude que você está hoje, né? Eu tive a sorte, a honra e o privilégio de ter esse anjo na terra que se chama Isabela Mioto, que é essa mulher maravilhosa que vocês estão conhecendo, algumas pessoas conhecendo um pouco mais. E a Isa, ela me mostrou a importância dessa rede. Então, ela me apresentou para várias pessoas, porque eu me aventurei por uma área nova, né? Eu tenho hoje uma nova carreira, diferente da minha formação. Olha o desfecho. Conta, Lu.
minha mentora. Então, assim, é muito bom poder contar com uma rede de apoio, com pessoas que têm interesses parecidos e principalmente com uma energia parecida, né? A energia é muito importante. A Isa trouxe essa questão da gente estar próximo de pessoas que pensam positivo, pessoas que te reconhecem, que te valorizam, e que você faça esse trabalho também, individualmente, internamente. A validação externa, ela é bacana e todo mundo gosta de receber um elogio, é ótimo, mas esteja bem, esteja feliz com quem você é e conte com essa rede de apoio. E aí, de novo, né, agradecendo aqui a Isa por esse convite de poder estar aqui. Para mim, assim, eu vou me dar muitos parabéns quando terminar, porque é um desafio e eu resolvi enfrentar. E espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo. Até me emociono vendo a história da Cocal, né? Valores como humildade, princípios de determinação. Então tá aí, gente, faz parte do DNA da companhia de vocês, faz parte de vocês. Buscar integridade, ser íntegro, é ser fiel a quem você é viver a sua essência, ir em busca do seu maior potencial. E você é capaz. Cada um de vocês aqui, eu tenho certeza, cada um é capaz de viver o seu máximo potencial. Acredite, confie, se esforce, faça o trabalho que precisa ser feito para viver uma vida feliz e plena que todas merecem, todos aqui merecem. Lu, e a gente é capaz, é legal lembrar que a gente é capaz de jeitos diferentes. Eu acho que no mundo, né, na sociedade, em rede, nós estamos falando de criar redes fortes, não redes frágeis e vulneráveis, como a gente vê, como diz Zygmunt Bauman, né, que hoje a gente pode ser desconectado ou cancelada a qualquer momento. E você está numa rede em que te permita ser humano ou humana. Eu estar com a Luciana e eu posso errar, eu posso estar aqui, eu posso errar, mas a Lu está lá do meu lado. E a gente quis estar aqui as duas para mostrar para vocês algo, e como nós estamos aqui no mês das mulheres, falando de síndrome da impostora e falando talvez um pouco mais, né, para você, mulher, né, eu não sei se todos conhecem esse termo, mas já muito difundido. Estamos falando em abraçar a sororidade, que é esse sentimento de irmandade, empatia, solidariedade, respeito e companheirismo entre as mulheres. Um espírito de comunidade que se apoia e se estimula, para que cada uma de nós alce voos do tamanho dos nossos sonhos. Cada uma tem um sonho de um tamanho, de um jeito, e que nós reconheçamos uma amiga ou uma colega de trabalho, muitas vezes dizendo, puxa, você fez um excelente trabalho, você é muito talentosa nessa área. Então, a sororidade é que vai nos fortalecer quando a síndrome da impostora bater e você ter alguém do lado para olhar e falar, você é capaz, você construiu isso, você é merecedora. É extremamente importante para que a gente não desista dos nossos sonhos, para que a gente não se auto-sabote, não deixe a ansiedade, não vá para um esforço excessivo que a gente não precise, porque a roda da nossa vida, ela precisa girar, mas ela precisa girar com leveza. Eu sempre digo, né, eu lembro da minha querida amiga Márcia Lerina, que é minha mentora também, e eu sempre falo nos cursos, os líderes aqui da Cocal, os trainees, se tá pesado, tá errado, não precisa ser pesado. E Jaqueline, a gente tem, além do sorteio, a gente tem uma proposta para fazer. Eu não vou fazer essa proposta só para mulheres, não, tá? Acho que Ok, vamos lá. a sororidade, mas todo mundo que está aqui na Cocal, a gente gostaria que saísse dessa live e encontrasse alguém genuíno e autenticamente para reconhecer. Chega para alguém e diz, eu quero fazer isso a público. E eu quero reconhecer uma pessoa que hoje está na Cocal, que eu conheço há mais de 10 anos. E eu confesso para vocês que vocês têm muita sorte, tá? Porque é uma pessoa que é uma das mais sérias quando eu falo em desenvolvimento do potencial humano. Uma das pessoas mais lúcidas, que é a Melissa, do RH. A Mel, como eu carinhosamente a chamo, ela é muito corajosa.
Eu acompanhei essa menina viajando pelo Brasil com a malinha, ela vivia mais no hotel, né? E ela teve uma coragem para se tornar a mulher maravilhosa que ela se tornou. E ela comigo sempre foi essa mulher que me empoderou, né? A gente trabalhava juntas e estar com ela eu me sentia mais segura e mais tranquila, e a gente teve vários desafios juntas. A Cocal ganha muito, e eu não vou citar o nome do gestor, mas um dos executivos da Cocal, num dos treinamentos, certa vez chegou para mim e falou: eu não tenho um senão para falar da Melissa, ela é impecável em tudo que ela faz. Então, assim como, não sei se ela está por aqui. Ela estava de férias, mas se ela, eu não consigo ver se ela está aqui no chat. De qualquer maneira, a gente vai deixar gravado a live e passar para ela. Mas aproveito, Isa, né, que você trouxe o nome da Mel, porque às vezes a gente tem algumas pessoas que não são da Cocal, mas Melissa faz parte da área de desenvolvimento humano no departamento de RH aqui da Cocal. Isso, e conheço Melissa de outros carnavais, né, que eu já prestei serviço quando ela morava em São Paulo, e queria reconhecer e dar parabéns para a Cocal pela qualidade, né, de profissional que vocês têm numa área tão importante, né, que é a área de gestão de pessoas. Deixo para você, já que eu queria agradecer, eu queria dizer que eu tenho um amor pela Cocal. A Cocal foi meu primeiro cliente aqui na região, porque eu trabalho no Brasil inteiro. E aqui na região, né, onde fica meu filho, meu marido, minha família, então eu tenho um amor pela Cocal que transcende. Eu acho que vocês devem ter percebido. Contem comigo e veja como você quer fazer, Jaque. Lu, obrigada por topar estar aqui. Mais do que teoria, é bom que a gente veja uma pessoa que passou por tudo isso que a gente estava falando, com esse brilho no olho, com esse sorriso. Lu, dê aí, né, o seu tchau para a gente passar para a Jaque. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Isa, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Isa, Lu, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. O nosso chat aqui está bombando. Já disseram, várias pessoas falaram da Mel também. Em relação ao sorteio, nós lançamos aqui no chat, se ainda você não colocou, para as mulheres que estão participando da live, escrevam nesse momento no chat: eu quero participar. E aí, na próxima semana, a gente vai abrir o resultado do sorteio para vocês e a gente entra em contato com essa mulher e também avisa a Isa sobre quem foi a sortuda aí que vai ganhar a jornada. É jornada do autoconhecimento, né, Isa? Eu vou falar aqui, tá, Jaqueline? É assim, tá bom. A pessoa vai ganhar, são 4 estímulos diferentes. Ela vai saber sobre suas forças de caráter, tipo psicológico, inteligências, Howard Gardner, inteligências múltiplas e níveis de consciência, que é o mais. Então, ela vai se perceber numa perspectiva muito sistêmica, de 4 pontos de vista diferentes, para ativar a sua força mais autêntica e ser cada vez melhor. Excelente, gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação de todas e todos vocês, né? Que a gente possa estar numa próxima live todos juntos. Isa e Lu, obrigada. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal.